Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos que estão na live. Uma noite abençoada para todos, em nome de Jesus. Eu confesso para os irmãos que não está sendo fácil estar aqui na frente. É uma responsabilidade muito grande e um temor muito grande estar no púlpito do Senhor. Eu fico com medo quando o Daniel manda mensagem no WhatsApp, quando eu vejo Daniel Rocha, com medo de abrir. Aí, quando eu fui abrir a mensagem dele, o convite, e eu fiz uma pergunta para ele: o pastor não está na igreja? Aí ainda ontem perguntei ao pastor: o senhor vai estar na igreja amanhã? Ele: vou. Por que o senhor não vai pregar? Estou descansando, estou de folga. Amém, né? Sobrou para mim. Mas é com gratidão, né? Eu queria convidar aos irmãos que abrem aí as suas Bíblias no livro de 1 Samuel 15. Eu estava até nesta manhã, né, aguardando uma ordem vinda do Senhor, aonde eu pregaria. Porque eu não sabia, na totalidade, da abertura de missões urbanas. Aí o Daniel deixou um ganchinho, mas eu já tinha a palavra no meu coração. Mas ainda não tinha a aprovação vinda do Senhor. E eu pedi ao Senhor que falasse comigo. Creia, Ele falou comigo. E eu entendi o que Ele queria. Hoje pela manhã, na nossa EBD, nós tivemos uma excelente aula pelo irmão Antônio Fernandes, e algo ali me chamou a atenção, me direcionando na mensagem, o que Deus queria que eu trouxesse nessa noite. Eu anotei aqui que o Senhor desafia o seu povo a mudar de atitude e não continuar rebelde e desobediente, como foram os seus antepassados. Estava lá na lição de Ageu isso. Falei: fala, Senhor, comigo que eu preciso ouvir o Senhor. E a mensagem para a obediência, nessa lição, ela veio primeiro para a liderança daquela época. Lá em Ageu está registrado. E depois ela veio para o povo. Também essa mensagem. E Deus foi falando comigo. Obrigado, meu irmão. A contínua desobediência da nação tornava suas obras inúteis diante de Deus. Eu falei: é aqui então, Senhor, que o Senhor quer que eu traga à noite. A obediência, irmãos, ela é melhor do que o sacrifício. É esse tema que nós vamos falar nessa noite. E assentadinho como os irmãos estão, nós vamos lá para 1 Samuel, no seu capítulo 15, onde a igreja está trabalhando esse tema. Onde o nosso Deus, o Todo-Poderoso, deu ao seu servo para trabalhar com a Igreja Batista de Parque Sueli. E eu estava em casa buscando uma Bíblia, né? Eu tenho algumas, né? Há tantos anos que eu não pego essa Bíblia, estava toda rasgada lá. Eu fui lá, dei um jeito, botei uma fita de um lado, uma fita do outro. Vou levar essa. Interessante que ao chegar aqui, irmãos, eu fui abrir a capa, é a Bíblia do Concílio Diaconal da Igreja, em 2009. Que vai fazer 15 anos esse ano. Eu pude ver aqui o nome do pastor Antônio Luiz, né? Cardoso Reis, irmão Leomir. Todos já foram para a glória. Que bom, né? Que esses irmãos representavam bem Deus aqui na terra e hoje está na glória. Vamos ler? Versículo 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele
a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saia do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois para Gigal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequena aos seus próprios olhos, você se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão, ordenando:
aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Senhor Deus, a tua palavra, ela fala por si própria. A tua palavra, Senhor, não engana a ninguém. Quando o Senhor fala, Senhor, ao teu povo, basta somente o teu povo obedecê-la. Senhor, eu não sou ninguém que está aqui. E eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Fala, Senhor. Fala o que o Senhor quer falar. Que nós possamos estar atentos, Deus, e com ouvidos abertos em tudo que o Senhor quer falar, com cada um aqui em particular. Me diminua, Senhor. Mas que a tua palavra faça morada em cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A obediência é melhor do que o sacrifício. O livro de 1 Samuel, ele narra um evento crítico durante o reinado de Saul como rei de Israel, envolvendo a sua desobediência aos mandamentos de Deus. A ordem de Deus para Saul foi muito clara, dada pelo Senhor, vinda pelo profeta Samuel. Bastava o rei somente executar o que o Senhor ordenou para que ele fizesse. Samuel entrega a mensagem do Senhor a Saul, instruindo a Saul o que o Senhor queria que ele fizesse. Mas Saul obedeceu parcialmente a ordem do Senhor e não cumpriu 100% a ordem que o Senhor passou através do profeta Samuel. E na narrativa do livro, Samuel vai ao confronto do rei. Samuel informa o rei que ele não obedeceu o que Deus tinha mandado para que ele fizesse. Samuel, ainda na sua narrativa, repreende o rei pela desobediência, afirmando por que ele não obedeceu os mandamentos do Senhor. E o livro vai narrando mais à frente que Deus rejeita ele
como rei por sua desobediência. O livro de Samuel narra e ilustra as consequências da desobediência aos mandamentos de Deus. E a importância da obediência completa ao Senhor. O capítulo 15 é tão importante que ele também narra a preparação de um novo rei, que é Davi. Quero falar com vocês que existia dois povos. Existia dois povos importantes na narrativa, que são eles, os amalequitas. Vamos falar dos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Qual a origem dos amalequitas no texto mencionado? Os amalequitas, eles eram um povo inimigo de Israel que vivia lá na terra, no deserto do Sinai. Por que Deus mandou matar todos os amalequitas? Às vezes, muitos de nós pensamos assim: que Deus cruel, que não poupou nem as crianças, não poupou nem os que mamavam no peito. Eles eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Por causa de sua maldade, Deus ordenou a destruição dos amalequitas. Por causa da sua maldade. Deus mandou matar todos. Deus deu uma ordem ao rei: não poupe ninguém do povo amalequita. Destrua tudo, destrua todos eles, porque eles foram maus aos olhos do Senhor. O que eles fizeram? Eles foram os responsáveis pela destruição da terra. O povo, quando estava saindo do Egito, estava em retirada. Eles foram ruins, eles foram os cruéis ao povo de Israel. Mas por que Saul não destruiu os amalequitas? Por que ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas? Destruiu ao fio de espada todo o povo, mas tomou vivo o rei. Foi essa ordem que o Senhor deu a ele que ele fizesse? Não. Deus passou para o profeta falar com o rei: não poupe ninguém. Mas ele desobedeceu a decisão do Senhor. A decisão errada de Saul. Quantos de nós nos dias de hoje, quando o Senhor fala claramente a nós, igreja do Senhor, e você entende o que Deus está falando com você e você não obedece ao Senhor? Saul desobedeceu, não cumprindo o seu mandamento. Saul, ele não tinha autorização divina nenhuma de oferecer sacrifícios ao Senhor. O que Saul trouxe de lá? O próprio texto fala aqui. Ele trouxe os despojos proibidos pelo Senhor, além de poupar a vida do rei. Ele desobedeceu a ordem direta do Senhor. Quantos de nós somos obedientes a Deus quando Ele dá uma ordem a nós? Deus deu uma ordem clara ao rei Saul. Ele desobedeceu a ordem de Deus
e não cumpriu a ordem do Senhor. Em 1 Samuel 15, versículo 2, 3, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Saul não obedeceu à ordem do Senhor. O segundo povo que está registrado aí na leitura do livro são os queneus. Quem eram os queneus? Eram povos nômades que viviam em clãs na terra prometida de Canaã. O que significa clã? O dicionário define como conjunto de famílias que viviam naquela época. O que é clã na Bíblia? A palavra hebraica que ilustra mishipachá, que quer dizer família, ilustrada, como os hebreus falam, e os hebreus têm tanta importância por essa palavra, que a palavra hebraica mishipachá se refere à família. E a palavra de Deus diz: então disse aos queneus: retire-se e saia do meio dos amalequitas, para que eu não destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. O nosso Deus não é bondoso, o nosso Deus não é bom, o nosso Deus não é justo. Como os queneus foram bondosos com o seu povo, Deus poupou a vida dos queneus que estava no meio do povo amalequita. Deus, Ele tem um olhar 100% para todas as pessoas que cumprem a sua palavra. Eles foram bons. Eles usaram de misericórdia para o povo de Deus. E Deus poupou esse povo que estava no meio dos amalequitas. Aí o profeta Samuel, lá no capítulo 15, 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência, igreja, é melhor do que o sacrifício. O perigo que a desobediência nos traz de quando deixamos de obedecer uma ordem direta de Deus. Tu já parou para pensar o perigo? Servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Servir a Deus é preciso você ter obediência a Ele. Mas é total, não é parcial conforme Saul fez. É total. Você vai andar chorando, sim, conforme diz o salmista, mas também voltará com cântico de alegria, colhendo com você mesmo os feixes dados pelo Senhor. O versículo que diz que obedecer é melhor do que sacrificar, nos informa uma ordem de Deus ao rei Saul, que foi transmitida pelo profeta. O Senhor ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado.
Mas novamente eu falo, ou melhor dizendo, a Bíblia fala que ele não obedeceu a ordem. Saul desobedeceu a ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. Samuel foi encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. Uma ordem que foi clara de Deus para o profeta. E Samuel falou que ele desobedeceu a voz do Senhor. Quantos de nós ouvimos a voz do Senhor nesses dias de hoje? E ela é bem clara para a gente. E a gente não damos importância à voz do Senhor. E Saul, conforme a gente também fazemos muitas das vezes, tentou se justificar, dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado o despojo dos amalequitas porque tinha em vista os interesses do próprio Deus. Não foi isso que Deus falou para ele. Saul disse ter poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor. Não foi isso que o Senhor falou para ele. O Senhor disse a Saul: destrua tudo. Ele não destruiu. E o profeta Samuel falou: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto que se obedeça? Samuel anunciou a Saul que por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também tinha rejeitado como rei. Deus tinha rejeitado Saul como rei, porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Ele rejeitou a ordem dada pelo Senhor. Por isso Saul foi rejeitado pelo Senhor. O melhor, igreja, é obedecer do que sacrificar. O rei escutou a palavra do Senhor, mas não tomou para si. Suas ações mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus, mas ele não podia. Eu não posso ser melhor do que o meu Senhor. Você não pode ser melhor do que o Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para você. O Senhor sabe o que é melhor para a sua igreja. Ele foi rejeitado. A palavra diz, pelo próprio Deus. Saul não deu ouvido à ordem passada por Deus. Escolheu fazer a sua própria vontade. Quantos de nós no dia de hoje escolhemos fazer a nossa própria vontade e não a do Senhor? Quantos de nós fazemos isso? Primeiro é a minha vontade. Segundo é a minha vontade. Terceiro é a minha vontade. Sua conduta foi um fracasso. É por isso que há muitos de nós hoje crentes fracassados, porque não ouvimos a voz do Todo-Poderoso, o Senhor de Israel. Ele alegou que tinha o melhor dos propósitos, que era sacrificar o Senhor. Quanta desculpa nós trazemos para os dias de hoje. Não queira ser rejeitado pelo Senhor, irmão, irmã. O obedecer ao Senhor, Ele vai ser o melhor sempre para a nossa vida. Em 1 Samuel 15, 26 diz assim: porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo,
porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Você algum dia já sentiu algum sentimento? Não precisa responder, não, só pensa. De ser rejeitado por alguém simples. Você já sentiu? Qual é esse sentimento de rejeição no seu coração? Pare e pense. Você já foi rejeitado por alguém? Seja pela sua esposa, seja pelo seu esposo, seja por um diretor de escola, seja por alguém, qualquer pessoa. Qual o sentimento pairava em seu coração pela rejeição dessa pessoa? Pelo desprezo dessa pessoa. Pare para pensar, é bom. Imagine quando você não obedece uma ordem direta de Deus, o Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis, o Rei da sua vida. Imagine você ser rejeitado pelo Senhor por ser desobediente à sua palavra e às suas ordens. Imagine só. Saul foi rejeitado. A palavra fala que Deus o rejeitou. Conforme ele rejeitou a palavra do Senhor, conforme ele rejeitou a ordem do Senhor, Deus estava o rejeitando também como rei. Perdeu a unção ao desobedecer. Teve o seu reinado cancelado por desobedecer a Deus. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul disseram: sabemos que é um espírito mau mandado por Deus. Está atormentando o Senhor. Mande nós e iremos procurar um homem que saiba tocar harpa. Está lá em 1 Samuel 16. O rei rejeitado por Deus. Embora Saul foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel e possuído pelo Espírito Santo que o capacitou para a missão, além de ter galgado importantes vitórias sobre inimigos do povo de Israel, Saul apartou do Deus vivo. Saul virou as costas para o Deus vivo. Saul rejeitou a palavra do Deus vivo. Saul, ele se excluiu, ele próprio se excluiu da graça de Deus. Ele próprio. Cuidado. Cuidado. Obedeça em tempo e fora de tempo. Obedeça na alegria, obedeça na tristeza, obedeça na saúde e também na doença. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Imagine um sentimento de rejeição parando agora em todos os corações. A palavra diz que Saul estava sendo atormentado dia após dia. Mas foi ele que buscou. Quantos de nós hoje buscamos mais o que achamos que devemos buscar, mas não buscamos no Senhor a resposta do que fazer? O que quer dizer a palavra rejeitada? Não aprovado. Aquele que recebeu o veto. Vetado. Verbo transitivo aceitar, não admitir.
Saul, ele desobedeceu o Senhor oferecendo sacrifícios, não cumprindo o mandamento de destruir aquele povo mau, ruim. Lá em 1 Samuel 13, versículo 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Em 1 Samuel 15, 23 diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Em 1 Samuel 16, 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, Samuel, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei segundo o meu coração. Estava sentenciado à rejeição por Deus a Saul, por não ser obediente. Irmãos, não queira ser sentenciado por falta de desobediência ao Senhor. O melhor é a gente obedecer. E hoje eu estou caminhando para a conclusão. Deus não tem prazer em um crente desobediente. Deus não tem prazer em um crente desobediente. Deus só tem prazer naqueles que o obedecem a Ele, em tempo e fora de tempo. Deus não tem prazer em desobediente. Não foi à toa que Deus separou a nossa igreja, ou melhor dizendo, a sua igreja, que nós não somos donos dessa igreja, e deu um tema sobre obediência, porque há desobedientes ainda. E Deus tem dado tempo. Deus está tendo misericórdia da sua igreja. Buscar a Ele em total obediência. Não pensa que vai passar batido. Como diz a garotada, Ele está vendo tudo. Nada escapa do Senhor. Ele está te vendo aonde quer que você esteja. Seja servo obediente a Ele. Não estou dizendo que nós não temos pecado, que somos pecadores, sim. Temos pecado, sim. Mas somos lavados e remidos pelo sangue do Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que é Jesus. A desobediência nos afasta totalmente do propósito de Deus quando deixamos de obedecer a Deus, aliás. Quando somos desobedientes. Servir a Deus envolve, antes de tudo, a obediência total à vontade dEle. O Senhor rejeitou a Saul como rei por ser desobediente à sua palavra, por não obedecer à sua palavra. Vamos buscar sermos obedientes à palavra do Senhor. A história de Saul nos mostra, em nossos dias atuais,
que a desobediência nos levará à derrota, como levou a Saul à derrota. Nos levará à derrota. E eu finalizo aqui já chamando o pastor para subir. Coloca o versículo 22 de 1 Samuel 15 aí, igreja. Irmã Thaís. Toda a igreja vamos ler junto, numa só voz e forte. Vamos? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ser obedientes. Vamos avançar. Deus está com a sua igreja em todo o tempo.